sétima aula teórica, certo? No caso, a sétima não, a sexta, né? Que a primeira foi a apresentação. Então, hoje é a nossa sétima aula, certo? Sexta aula teórica, e nós vamos dar continuidade à parte de legislação, tá certo? Legislação aplicada à enfermagem, certo? Então, essa é a nossa sexta aula teórica. Nós vamos dar continuidade com isso, né? Na aula de quarta-feira, nós demos início à questão da legislação com a Lei 2.604/55, lembram? Que é a lei que ela regulamenta a enfermagem como profissão, né? E aí ela vem definindo, por exemplo, quem são os enfermeiros, o que é que você precisa para ser enfermeiro, digamos assim, né? Então, vem fazendo essa definição quanto a enfermeiro, vem fazendo essa definição quanto a parteiros, quanto a auxiliares em enfermagem, né? E aí nós vimos aquela condição, aquela premissa básica, né, que é necessário ter, né, para todo e qualquer profissional que faça parte da grande área de enfermagem, e a questão do ter o diploma, né, o diploma é indispensável em todas as profissões, né? E aí, esse diploma não basta ser apenas um diploma, ele precisa ser reconhecido pelo governo federal, lembram? E também precisam ser reconhecidos pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação e Cultura, né? E aí, para o pessoal que vem de fora, né, que vem de outro país, eles apresentam o diploma deles, faz a questão da revalidação, lembram de tudo isso? Pronto. Então, Lei 2.604/55 faz a parte da regulamentação da enfermagem como profissão, tá certo? Hoje, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês, na tela, Tá cortando. Conseguem me ouvir? Sim. Menina, quando eu tiver meu diploma, eu vou até tatuar. Conseguem ver a minha tela, gente? Beleza? Consegue? Beleza. Sim, professora. Então, hoje, gente, nós vamos para a segunda aula de legislação aplicada à enfermagem e vamos falar especificamente sobre a Lei 5.905/73, certo? Qual foi o ano que essa lei foi divulgada, que foi publicada? 1970. Lei 19... Isso mesmo, certo? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre essa leizinha, certo? O que tem de positivo nas nossas aulas online em EAD é que eu acabei tendo um pouco mais de tempo para destrinchar os conteúdos com vocês, certo? A gente está conseguindo ver os conteúdos de forma mais leve, tá? Geralmente, quando eu dou essa disciplina presencialmente, são mais de 2 leis por dia, né? Então, fica uma aula bem cansativa, bem enfadonha. E aí, claro, aí é totalmente justificável que os alunos, eles tendem a confundir uma lei com a outra. Então, quando eu fiz esse destrinchamento, essa separação, foi justamente na intenção de vermos só uma lei ou só um decreto a cada dia de aula, para ficar um pouquinho mais claro para vocês e vocês não confundirem, não misturarem as coisas, certo? Então, em se tratando, gente, da Lei 5.905/73, foi uma lei que foi divulgada, né, ela passou a ter efeito, mais especificamente em 12 de julho de 1973, né, lembrando que sempre a numeraçãozinha após a barra, ela faz referência, ela faz a alusão ao ano que aquela lei foi promulgada, né, que ela foi publicada, tá bom? Essa lei, lembram que a 2.604/55, ela regulamentava a enfermagem como profissão, definindo quem era quem? Enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem, parteira, obstetrizes, né? Essa lei, a 5.905/73, ela já vai trazer considerações de ordem mais ampla,
Lembram que nas nossas primeiras aulas nós falamos em COFEN e em COREN, né, que são os órgãos de enfermagem, né, que regulamentam o exercício da enfermagem, né? Então, essa lei que nós vamos conversar hoje, ela vem dispondo exatamente sobre a questão da criação do COFEN, né, e a criação dos CORENs, né? E aí ela vem também trazendo o que é competência do COFEN e o que é competência dos CORENs, tá certo? Lembre-se sempre que em cada estado eu tenho um COREN diferente, lembra? Que nós usamos vários exemplos, por exemplo, eu sou registrada no COREN daqui, do Rio Grande do Norte. Se eu precisar trabalhar em João Pessoa ou em Recife, eu tenho que fazer um outro registro meu como enfermeira que seja naquele estado. Eu só posso atuar naquele estado, né? Se eu tiver o meu registro, o meu COREN de enfermeira registrado no COREN daquele estado. Bom, então não adianta de nada a Silvia ter COREN RN e ir trabalhar na Paraíba, né? Eu tenho que ter um COREN da Paraíba, tá certo? Então lembre-se sempre que os CORENs são vários, certo? Em quantidade. Por quê? Porque em cada estado do país eu tenho um COREN diferente, tá bom? Mas em relação ao COFEN, é um órgão ímpar, certo? É só um COFEN, tá certo? Que é o que tem, é o órgão da enfermagem mais superior, tá certo? E aí, oi? Tipo assim, para trabalhar em outro estado, eu preciso estar no Corém de lá, certo? Aí, Sim. para fazer isso, como que, por exemplo, a gente teria que fazer? É difícil, tem que fazer alguma prova, alguma coisa assim? Não, você separa a sua documentação, que vocês vão ver que para dar entrada, para fazer registro, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui do meu áudio. E para fazer registro no conselho profissional, vocês precisam preparar toda uma documentação, tá certo? E aí, preparando essa documentação, você abre o processo, né, de registro no Corém, e aí, depois de um tempo, é gerado o seu número de inscrição, a sua carteirinha, e você é convocada para recebê-la, certo? Então, gente, lembra que o COFEN é um único, certo? É um órgão ímpar, certo? É o que tem, é o órgão mais poderoso, né, de maior supremacia na enfermagem, certo? E se ele é o maior em hierarquia, desenha aí no caderninho de vocês, anotem COFEN, bota um círculozinho COFEN, certo? E aí abaixo desse círculozinho vocês colocam várias setinhas e tem o quê? Vários coréns, tá? Porque todo e qualquer Corém, independentemente do estado que ele estiver, né, que ele seja sediado, ele vai ser subordinado a quem? Ao COFEN, certo? O COFEN é o órgão superior, certo? Quem comanda os demais Coréns, os Coréns de cada estado, é quem? É o COFEN. Então, hierarquicamente falando, eu tenho superior quem? COFEN, um único, certo? Que é o Conselho Federal de Enfermagem, certo? Esse F é de federal, tá bom? A sede fica obrigatoriamente, independente do tempo que a gente esteja vivendo, sempre vai ter de ser em Brasília, tá certo? E o COFEN, de uma forma geral, ele é responsável por nortear, né, por direcionar ordens a todos o quê? Todos os coréns. Em cada estado do Brasil tem um corém diferente, certo? Então, falando de forma mais específica, né, sobre a lei, né, a lei é composta por artigos, como eu já falei para vocês, inúmeros artigos, mas aí eu fiz um recorte dos artigos principais e que são de maior importância para nós, né, principalmente para vocês que estão tendo esse contato inicial agora, certo? Com a parte de legislação aplicada à enfermagem,
certo? Então, gente, o artigo 1º, que é aquele abre alas mesmo, né, da lei, vem dizendo para o que veio, né, em relação ao quê? Cuidado, não é lei 2.604/55, é lei 5.905/73, tá? O artigo 1º dessa lei vem dizendo para o que ela veio, né? Ela vem dizendo, o artigo 1º vem dizendo justamente sobre a criação do COFEN, que é um só, que é o órgão superior, e dos CORENs. Né? A partir dessa lei foi criado o COFEN e os CORENs, né? Lembrando que COREN existe em cada estado brasileiro, tá certo? E aí, todos esses CORENs, juntamente com o COFEN, dão uma força maior ao exercício da enfermagem. Dão uma força maior, é como se fossem corroboratórios, é como se fossem ratificatórios, eles confirmam a enfermagem como profissão. Né? E aí, sendo uma profissão, eu tenho que ter primeiro o quê? Um código de ética, eu tenho que ter órgãos que regulamentem o exercício dessa profissão, para que essa profissão ela não seja desempenhada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Né? Então, o COFEN, junto com os COFENs, juntos, eles formam uma autarquia, certo? E quando eu falo em autarquia, eu estou falando a questão do poder supremo, tá? Para mim, Silvia, que sou enfermeira, eu tenho que seguir hierarquias, né? E eu devo total, como que eu posso dizer? Eu devo obedecer totalmente tanto ao COREN e mais ainda quem? O COFEN, tá certo? Porque se eu não andar na linha, se eu não seguir as regras para desempenhar a minha profissão, a minha função como enfermeira, é muito simples. O COFEN vem e caça o meu registro de enfermeira. E uma vez caçado, uma vez suspenso o meu registro de enfermeira, nunca mais eu poderia, Deus o livre, atuar como enfermeira, desempenhar a minha profissão, tá certo? E aí, gente, essa autarquia, que é constituída por quem? Por COFEN e por todos os CORENs, com qual intuito? Regulamentar a enfermagem como profissão, né? Essa autarquia, ela está diretamente vinculada ao Ministério do Trabalho, né? Quando falamos em profissão de forma incontestável, nós fazemos referência ao quê? A trabalho, né? Então, inquestionavelmente, essa autarquia ela vai estar vinculada, ela vai estar associada ao Ministério do Trabalho, bem como à Previdência Social, tá certo? Então, o artigo 1º já diz para o que a lei veio. Essa lei, ela foi implementada no intuito de quê? A partir dela foi criado o quê? COFEN, CORENs, juntos formam uma autarquia com qual o objetivo? Regulamentar, né? Controlar, dar as diretrizes para o exercício da enfermagem enquanto profissão, né? E essa autarquia, ela está associada ao quê? Ao Ministério do Trabalho, certo? E a quem mais, professora? A Previdência Social. Certo? Ai, perdão. E aí, gente, a partir do momento que é posto o 1º artigo, os artigos subsequentes, ou seja, os artigos que vêm depois, eles meio que vão destrinchando o 1º artigo, eles vão detalhando, vão dando maiores pormenores, certo? Maiores detalhes. O artigo 2º dessa lei vem dando a definição, né, do que é COFEN e o que são CORENs, né, que são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro, de enfermagem, como eu falei para vocês. São órgãos que têm como objetivo que assegurar que a profissão de enfermagem ela seja desenvolvida dentro dos conformes. Certo? Na lei vem trazendo que o COFEN e o COREN são esses órgãos que regulam o exercício de enfermeiro, mas não é só de enfermeiro, e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem. Quais são as demais profissões que são compreendidas nos serviços de enfermagem, além do enfermeiro? Vocês, técnicos em enfermagem,
né? Auxiliares em enfermagem, lembram que é o pessoal mais antigo, que tem a formação mais antiga, e que atualmente já estão sendo estimulados pelo Corém, pelo COFEM, a fazerem o quê? Uma reciclagem para mudar esse registro de auxiliar em enfermagem para técnico em enfermagem. Mas isso não quer dizer que atualmente não existe mais nenhum auxiliar em enfermagem, existe sim. Então, temos quem? Enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares em enfermagem, obstetrizes, parteiras, lembram de tudo isso? Então, o COFEM e o COREM têm o objetivo, têm como função regulamentar o exercício de todos esses profissionais, que são abarcados por quem? Pela enfermagem, tá certo? Aí no terceiro artigo, o que é que vem dizendo? Coisas que nós já estamos comentando praticamente desde a primeira aula, gente. Que quem é o superior? COFEM, que é um único com sede lá em Brasília, né? É o Bambambam, é o Supremo, é o órgão superior, tá certo? E aí, se eu tenho um único órgão superior, precisa-se ter subórgãos que sejam subordinados a ele, né? Então, se o COFEM, ele é a instância superior da enfermagem, eu tenho os CORENs, um COREN lá em cada estado do Brasil, imagina quantos CORENs temos, né? Todos esses CORENs, eles são o quê? Subordinados ao COFEM, tá bom? Então, se o COFEM disser que branco não é mais branco, é azul. Todos os coreanos têm de dizer, amém, branco é azul, sempre foi azul, certo? Por quê? Porque é o órgão o quê? Superior, é a instância máxima da enfermagem, certo? Então, não esqueçam, COFEM, o F de COFEM, significa o quê? Federal, e quando eu falo em federal, eu falo no país, né? Então, nosso país é o quê? O Brasil, certo? Então, o COFEM é a instância, é o órgão superior da enfermagem, certo? E inferior a ele, isso não quer dizer que não é importante, certo, gente? É importante sim. Eu estou falando apenas em questões em ordens burocráticas, hierárquicas, tá certo? E aí, abaixo desse COFEM, eu tenho inúmeros o quê? CORENs, certo? O R de COREN está relacionado ao quê? Regional. Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? E aí, esses CORENs, eles vão existir em cada estado, tá certo? E aí, algo que também já falei para vocês, que o COFEM tem sede aonde? Lá no Distrito Federal, né? Lá em Brasília, tá bom? E são coisas que nós já vínhamos falando. Eu acho que eu falo tanto essas coisas para vocês que eu espero de coração que já esteja internalizado na mentezinha de vocês, certo? Não vou cobrar de vocês, por exemplo, numa avaliação, por exemplo, a lei de número tal, o que é que diz o artigo 2º? Não, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Isso não existe. O que é que eu quero? Eu quero que vocês entendam a essência da lei. Tá? Nessa lei, por exemplo, o que é que eu quero que vocês entendam? Que existe o COFEM, que existe o COREM. Quero que vocês saibam qual é o objetivo deles dois, porque eles dois juntos formam o quê? Uma autarquia. E se esses órgãos existem, eles existem porque é necessária uma função para eles, né? Qual é a função dessa autarquia, gente? Regulamentar, né? Garantir que a profissão da enfermagem seja executada de forma adequada, não é isso? O que é que eu quero que vocês saibam? Que o COFEM é o superior, a instância superior de enfermagem, ao qual estão subordinados o quê? Os CORENs, certo? Porque Conselho Regional de Enfermagem, eu vou ter um em cada estado do país, tá certo? E em relação ao COFEM, que é a instância superior, claro, né, que tinha que estar lá em Brasília, no meio daquilo tudo, né? Tá certo? Então, não se preocupe com esse negócio de eu tenho que saber o que é que diz o artigo 1º, eu tenho que saber o que é que diz o artigo... Pelo amor de Deus, né? Vocês estão estudando para serem técnicos em enfermagem, né? E não bacharéis em direito,
está repreendido, certo? Mas entendam a essência da lei. Beleza, gente. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá, professora. Tudo certo, nada errado, podemos seguir. Vamos lá. Vejam que aqui eu trouxe os 3 primeiros artigos da lei, né, para vocês. E aí agora eu já pulo para o 8º. Professora pula do 3º para o 8º? Não, não é não. Mas é porque eu fiz um recorte, tá, da lei, porque senão a gente ia passar o dia todinho aqui falando sobre essa lei. Eu já falo muito pouco, né, vocês sabem já. Enfim, o artigo 8º, gente. O artigo 8º, ele vem direcionando considerações específicas relativas ao quê? Ao COFEN, tá certo? Professora, porque vem primeiro falando sobre o COFEN e não sobre os coréns. Vamos respeitar a hierarquia até aqui, tá certo? Por quê? Porque o COFEN é uma instância superior, então na lei vem sendo feitas considerações do que compete ao COFEN primeiro do que os coréns, certo? Então, é de responsabilidade do Conselho Federal em Enfermagem, né? Aprovar o seu regimento interno e dos coréns, certo? Quando eu digo regimento interno, gente, vejam bem, na nossa sociedade, nós somos regidos pelas leis que constam na Constituição Federal de 88, tá? Que foi promulgada em 1988. Lá na Constituição Federal tem todas as leis, tem todos os nossos deveres, tem todas as nossas obrigações, né? E os nossos direitos enquanto cidadão, né? Então, é um regimento unificado que serve para todas as pessoas que moram aqui no Brasil, tá certo? Mas, em se tratando, por exemplo, quem mora em condomínio, certo? Existe um materialzinho, existe um documento no condomínio, eu tenho certeza, certo? Que diz respeito às leis específicas daquela área, do condomínio. O que é que os condôminos, os moradores vão poder fazer e o que não vão poder fazer, né? A esse material, gente, específico, que vem todos os direitos e todos os deveres de pessoas específicas, restritas a uma área, é chamado de quê? De regimento interno. Certo? Dessa mesma forma, existe um regimento interno para cada COREN, tá certo? Que lá vão ser ditas as regras, as normas que devem ser seguidas, né, dentro daquele contexto daquele COREN, tá certo? De forma não diferente, né, existe também o quê? Um regimento interno para quem? Para o COFEN. Tudo na vida, gente, a gente tem que ter bem definido o que pode e o que não pode. O que se espera e o que não se espera, porque senão vira aquele carnaval, né? Então, tanto o COFEN, que é a instância máxima superior, quanto os CORENs, eles têm, cada um, o seu regimento interno, tá certo? E é de competência, é de responsabilidade, é função do COFEN, certo? Federal, escrever, produzir o seu regimento interno, né? Revisar para ver se não está faltando nada, né? Aprovar o seu próprio regimento interno, bem como analisar, avaliar e aprovar o regimento interno de cada COREN. Cada COREN não é submisso, subalterno ao COFEN, então faz todo sentido que as decisões, as ordens saiam daqui de cima e venham para onde? Para baixo. Então, se cada COREN tem o seu regimento interno, vai caber a quem avaliar e aprovar esse regimento interno? O órgão superior, tá? Nunca, jamais, os CORENs que são subordinados, que são subalternos, certo? Eles vão poder, aqui nessa posição de subordinação, eles vão poder meter o bedelho aqui. Só vai funcionar de cima para baixo,
tá? Então, cuidado, compete ao COFEM avaliar e aprovar o regimento interno dos CORENs, mas não cabe aos CORENs avaliar e nem tampouco aprovar o regimento interno de quê? Do COFEM. Hierarquia, ela existe, gente, para ser seguida, tá certo? E em relação à hierarquia, as relações que ocorrem entre as classes, entre as pessoas, não são relações horizontais, não. Quando eu falo em hierarquia, eu não falo de relações horizontais, todos no mesmo nível, não. Eu falo de relações, o quê? Verticais. Certo? Que mais especificamente, hierarquicamente falando, essas relações verticais, elas sempre vão ocorrer em um único sentido, unidirecional, certo? Sempre vindo de cima para baixo, tá? Então, tudo que o COFEM diz, os CORENs têm de dizer amém, mas os CORENs não têm direito de dizer para o COFEM, ele faça assim, e o COREN vai dizer amém, não. Tá certo? São relações o quê? Unidirecionais, certo? Verticais, que geralmente vêm de onde? De cima para baixo. Tá certo? Então, cabe ao COFEM, que está lá no topo da pirâmide, da hierarquia, certo? Fazer o regimento interno dele, avaliar e aprovar, né? Bem como avaliar e aprovar ou não os regimentos internos de quem? Dos CORENs, que são subalternos aí, tá certo? É de competência também do COFEM, do Conselho Federal em Enfermagem, instalar os CORENs. Opa, os CORENs não são subordinados ao COFEM? Então, para esse COREN, para o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte existir, que existe, né, já, mas para que fosse possível a existência do COREN-RN, precisou primeiro o quê? Que o COFEM, a instância superior, viesse e implementasse o COREN-RN, desse o aval para o COREN-RN ser o quê? Ser instalado, tá certo? E isso faz muito sentido, gente. Se o COFEM é o órgão superior, tudo que está abaixo dele vai depender dele. Então, o COREN vai surgir do nada? Em qualquer estado que seja? Não. Ele precisa de direcionamento vindo de quem? Do COFEM. Ele precisa de diretrizes bem estabelecidas, ele precisa da aprovação do COFEM para que ele seja devidamente instalado em determinado estado. Tá certo? Vejam, se o COFEM é a instância superior, é o órgão superior da nossa profissão de enfermagem, né? Me digam o que é que faz sentido o Código de Ética e Deontologia ser elaborado pelo COFEM ou pelos CORENs? Tenho que ir pela instância máxima, né, gente? Sempre não vem de cima. E quem é que está em cima? COFEM. Então, o COFEM é responsável por elaborar o Código de Ética, de Ética e Deontologia dos Profissionais de Enfermagem, bem como também é responsável por realizar atualizações, sempre que necessário, nesse Código de Ética, certo? E quantas vezes forem necessárias, quantas vezes julgar-se necessário, quem vai ter esse poder de editar, de adicionar ao Código de Ética e Deontologia é quem? COFEM, né? Imagina se fossem os CORENs em cada realidade de cada estado, fosse tentar fazer um código de ética e deontologia que serviria para todos os profissionais de enfermagem. Tem que ser um órgão superior que tenha uma visão o quê? Mais geral de como as coisas estão ocorrendo, como estão se dando na enfermagem, tá certo? Do que os CORENs que vivem aquela realidade local. Certo? O Código de Ética e Deontologia não é para todos os profissionais de enfermagem, tá certo? Cabe ao COFEM também o quê? Baixar provimentos e expedir instruções, lembrem-se, sempre vindo de cima para baixo. Quem está em cima? COFEM,
tá certo? E aí, ele é que é responsável por dizer como as coisas devem acontecer, como devem ser feitas, certo? E direcionar para quem? Quem está abaixo do COFEM? Coréns, tá? Então, os coréns, né, na realidade de cada estado, recebem essas ordens, esses provimentos, né, advindos do COFEM, e eles têm como obrigação o quê? Executar a ordem, a orientação que veio de onde? De cima, tá certo? E aí precisa, é de responsabilidade do COREN também o quê? Do COFEM, perdão, dirimir as dúvidas suscitadas pelo COREN, pelos CORENs. O que é que isso quer dizer, professora? Vocês acham mesmo que o COREN, na realidade de cada estado, por exemplo, as problemáticas que o Corém RN enfrenta, muito provavelmente não vão ser idênticas às problemáticas, às situações que o Corém Paraíba enfrenta. Cada realidade, cada local tem sua realidade específica, né? E aí, sendo um órgão feito por seres humanos, por nós seres humanos, que somos cheios de defeitos, não somos perfeitos, podem sim ocorrer algumas situações que, por exemplo, o Corém seja algo tão atípico para a realidade daquele Corém que vai gerar dúvida para eles sobre como agir, sobre como proceder, sobre como fazer para resolver aquele problema, né? E aí, essas dúvidas surgindo, gente, o Corém, ele tem o direito e o dever de se reportar diretamente para quem? Para o COFEM, porque é função do COFEM esclarecer todas as dúvidas que algum Corém eventualmente venha a ter. Tá certo? Então, quando eu falo dirimir as dúvidas, eu estou falando em anular, certo? Em esclarecer as dúvidas, né, que possam ser elencadas, que possam surgir, que possam ser suscitadas por parte de cada Corém. Tá certo? Então, se o Corém ele é subalterno, ele é subordinado ao COFEM, se a coisa apertar muito por aqui por baixo, tem que recorrer ao quê? Ao órgão superior, tá certo? Então, é de total responsabilidade do COFEM, certo? Solucionar, esclarecer essas dúvidas por parte dos Coréns, tá certo? É de responsabilidade também, mesmo que o COFEM, gente, seja a instância superior, o órgão superior, ele conta com os Coréns a nível estadual, cada estado tendo um Corém, porque imagina, como é que um órgão só, o COFEM, iria baixar decreto, iria direcionar, como que eu posso dizer, orientações, diretrizes sobre como a enfermagem deve ser executada por um país inteiro, um órgão só. Então, ele meio que conta com a ajuda de cada Corém em cada estado, tá certo? Isso não quer dizer que o Corém, estando abaixo do COFEM, ele também não tenha poder de decisão. Ele tem, ele não é completamente manicaca, né? Do COFEM, não, certo? Ele tem autonomia para tomar algumas decisões, né? Para fazer algumas escolhas, para direcionar algumas ações, né? Mas lembrando sempre que tudo isso que o Corém faz, ele está sob supervisão de quem? Do COFEM. Tá certo? Então, é função, é responsabilidade do COFEM apreciar, em grau de recursos, as decisões dos Coréns, certo? Tem o poder de decisão? Tem, mas aí passa pela peneira do COFEM, digamos assim, tá certo? O pente fino é passado pelo COFEM, tá certo? É de responsabilidade, gente, é função do COFEM também, né? Instituir, né, implementar, né, o modelo das carteiras profissionais de identidade, né? Vocês vão ver que quando vocês se formarem e derem entrada no Corém, vocês vão receber uma carteirinha profissional, certo? Ela parece uma carteira de identidade, é porque a minha tá ali no quarto. Parece uma carteira de identidade, certo? Com a foto, certo? Que vem com seus dados, com o número do seu RG, o número do seu CPF,
o número de inscrição que você está inscrito no Corém, certo? Qual é o nível que você ocupa, qual é a sua profissão, né? Por exemplo, na minha carteirinha tem minha foto, aí vem uns dados lá em cima da República Federativa do Brasil e tudo mais. Aí vem minha fotozinha de lado, aí vem em cima enfermeiro, né? Aí vem meu nome, meus dados. Funciona praticamente como uma nova carteira de identidade, né? Sendo que de cunho o quê? Profissional, tá certo? E aí, é de responsabilidade do Corém definir como é que vai ser feita essa carteira. Corém não, COFEM, perdão. Definir como é que vai ser feito, como é o modelo dessa carteirinha profissional, certo? E definir também as insígnias da profissão. Aí vocês me perguntam, professora, o que são insígnias da profissão? Lembram lá do símbolozinho da enfermagem, que é a lâmpada? Que eu falei para vocês que no de vocês, técnicos em enfermagem, é a lâmpada, com uma cruzinha e uma seringa, meio que transfixando a lâmpada. Já o meu da enfermagem de graduação de nível superior é só a lâmpada, com a fumacinha, com a chamazinha, assim. Pronto, esse símbolo, que em todo e qualquer lugar que você vir, isso vai lhe remeter, vai lhe fazer lembrar o quê? A enfermagem, de uma forma geral, né? E aí, em qualquer lugar que você vir, ou em qualquer lugar que você leve, por exemplo, seu jaleco, se você vestir, todo mundo vai saber que você é da área de enfermagem, tá certo? Então, isso é uma insígnia da profissão, tá certo? Beleza aí, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Tranquilo. Vamos lá. Ainda no artigo 8º, certo? Que vem dizendo quais são as funções do COFEN, né? Também é de responsabilidade do COFEN o quê? Homologar, suprir ou anular os atos do Corém. Lembra que eu disse que o Corém, ele tem poder, sim, ele tem voz, ele tem poder de decisão, de acordo com as competências dele, né? Aquela questãozinha assim, de cada um no seu quadrado mesmo, né? Então, aqui no meu quadrado, eu tenho como competência, eu devo fazer isso e aquilo outro, né? E aí não vou me meter na competência de outra pessoa, né? Mas sendo o COFEN superior a mim, que sou Corém, né? Ele tem o total direito de confirmar as minhas ações, de me ajudar, ou simplesmente o quê? De anular alguma decisão, alguma ação que eu desenvolvi, tá certo? Lembrem-se sempre. Ai, professora, peraí, aí a gente vai ter que saber. Não, vocês não vão ter que saber tudo disso com essas palavras, não. Se você coloca na sua cabecinha que o órgão de enfermagem superior, supremo, é quem é COFEN, e quem está subordinado, quem está subalterno são o quê? São Coréns. Preste atenção no que vocês leem, e aí vocês fazem aquele julgamento crítico reflexivo, né? E aí dá facilmente para vocês usarem a lógica e perceber se faz sentido ou não o que eu estou falando, o que a prova vai estar falando, por exemplo. Imagina se eu vou lá, coloco uma questão de verdadeiro e falso da prova. Eu vou lá e coloco, é competência do Corém homologar, suprir ou anular os atos do COFEN. Mesmo que você não tenha visto isso em lugar nenhum, se você sabe que quem é superior é COFEN e subalternos são o quê? Corém, você já sabe que essa alternativa está falsa. Tá certo? Se vocês sabem que o COFEN é o órgão superior e os subalternos em cada estado são os Coréns, certo? Se eu coloco uma alternativa na prova para vocês colocarem verdadeiro e falso, por exemplo, dizendo que os Coréns têm maior poder de decisão em detrimento ao COFEN. Me digam aí, é verdadeiro ou falso? Não tem como, né, gente? Então, conheçam quem é COFEN, qual a posição ele ocupa e quem são os Coréns, a posição que eles ocupam, e tenham em mente as funções dos dois juntos,
certo? Regulamentar o quê? A profissão de enfermagem, tá certo? E aí, quando eu falo profissão de enfermagem, professora, quem é profissional da enfermagem é só quem é enfermeiro? É claro que não, né? Nós sabemos disso, tá certo? É de função, é de responsabilidade do COFEM também, né? Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Aí, peraí. Quem é a autarquia? COFEM mais o quê? CORENS. Será que é necessário, ao final de um ano de trabalho, né, fazer um balanço, fazer um resumo de tudo o que aconteceu naquele ano? O que entrou, por exemplo, de verba? O que saiu? Por que saiu? Claro que é. Né? Porque para nós conseguirmos alcançar certos objetivos, gente, ou até mesmo manter o que se já tem, né? Nós precisamos planejar. Tudo na vida é planejamento. E aí, quando eu falo que tudo na vida é planejamento, é você saber o que você tem agora, o que você quer daqui a algum tempo, o que você vai fazer para conseguir o que você quer daqui a um tempo, certo? E quais alternativas que você pode usar para concretizar o alcance desse objetivo, né? E aí, gente, quando a gente não planeja, quando a gente não define certos aspectos, certos pontos específicos, a gente não sabe nem onde vai chegar, né? E aí, como vai chegar, piorou, não faz a menor importância, né? Então, todos esses órgãos, tanto o COFEM quanto o COREN, trabalham com um planejamento bem robusto, né? Um planejamento bem embasado, teoricamente falando, né? E aí, ao final do ano, para verificar, né, se aqueles objetivos foram alcançados, se o que era bom foi mantido, o que não era tão bom se foi anulado, como foi que foi feito, é necessário fazer o quê? Prestação de contas e de proposta orçamentária, né? Quem é que vai ser responsável por fazer isso, hein, professora? A Cada Corém? A Cada Corém faz o seu e direciona para onde? Para o órgão superior, que é o COFEM, e o COFEM tem como responsabilidade fazer o quê? O balanço geral, de acordo com o balanço de cada estado que o quê? Que ele recebeu. Tá certo? É de responsabilidade do COFEM também publicar relatórios anuais de seus trabalhos, certo? Se eu estou falando em um órgão profissional, pelo menos era, né? Ou se espera que os profissionais que estão associados àquele órgão, que os profissionais que estão ligados àquele órgão, certo? Eles cobrem também o que aconteceu. Ou vocês acham que simplesmente eu, Silvia, como enfermeira, todos os anos eu pago uma pela de anuidade para eu ter o meu registro, para eu manter o meu registro como enfermeira, né? E aí eu pago só por pagar, beleza? Tem gente que é assim, paga só por pagar. Mas o que é que o COREN, por exemplo, aqui do Rio Grande do Norte, está me dando de retorno? O que é que ele está me oferecendo? Certo? Então, é de responsabilidade do COFEM, por exemplo, como órgão superior, ele publicar esses relatórios anuais, fazendo referência a tudo que aconteceu no decorrer daquele ano. É de direito do COFEM, por exemplo, se ele julgar necessário, né, porque tem, se eu não me engano, essa questão do COREN, de COFEM, é tipo uma presidência da República, né, em que um diretor passa uma quantidade de anos específica, eu não lembro se são 3 ou se são 4 anos, eu vou confirmar e aí digo para vocês. O diretor do COFEM. Então, se acaba o mandato daquele diretor, né, é necessário convocar reuniões com cada o quê? Com cada COREN, com cada representação do Conselho de Enfermagem nos estados, para fazer a votação para um novo diretor que vai assumir esse cargo onde? No COFEM, tá certo? Da mesma forma que cada COREN tem o seu presidente, tem o seu diretor, tá certo? Para seguir o quê? A ordem, a questão da hierarquia
profissional, tá certo? Então, acabando o mandato, determinado diretor relacionado, associado ao COFEM, tá para acabar, vai convocar eleições, vai convocar reuniões, né, com os CORENs, com o COREN de cada estado, né, para que seja feita essa nova votação, tá certo? E aí, sendo o COFEM a instância superior, o órgão superior, né, também cabe a ele exercer todas as atribuições, exercer todas as funções que lhe forem conferidas, que forem direcionadas para ele. Imagina a responsabilidade de um COFEM como órgão superior, né, gente, responder, porque ele é responsável por cada COREN, pelo COREN que existe em cada estado, né? Então, se houve algum deslize, se houve alguma falha no COREN RN, por exemplo, quem é que vai responder? O COFEM. Tá certo? Então, tudo o que cada COREN tem de atribuição, junte todas as atribuições de todos os CORENs, certo? Suba para o COFEM e mais um pouco com o peso da responsabilidade. Tá certo, gente? Aí, beleza, tudo bem? Podemos seguir? Tá dando para entender quando faz essa questão da hierarquia, né, do COFEM e os CORENs abaixo? Sim. Sim. Beleza, então vamos seguir. Aí o artigo 11º, gente, eu estava no 8º, agora eu vim para o 11º, né? O artigo 11º, ele fala na questão, lembra que lá num dos primeiros artigos dessa lei, vinha dizendo que um COREN, para ele ser instituído, para ele existir, o COFEM precisa dar o aval para ele existir, né? Aí, o artigo 11º dessa lei vem falando que cada COREN, para existir, além de precisar do aval, né, da permissão do COFEM, né, ele diz que cada COREN, quando ele é instalado em sua sede, por exemplo, o COREN RN, a sede é aqui em Natal, certo? E aí, quando esse COREN ele é instalado, ele precisa ter, no mínimo, 5 membros, 5 pessoas que representem esse COREN, né? E, no máximo, 21 pessoas, certo? Isso em se tratando em equipe permanente, a que vai estar na linha de frente agora, tá certo? E aí, além desse mínimo e desse máximo de pessoas que estão atuando, eu tenho que ter na retaguarda os suplentes, tá? Então, se existe um presidente para o COREN daqui do RN, né? Ela está lá em atuação, mas na retaguarda tem uma outra pessoa que também tem a função de presidente, né? Sendo que está na suplência. Caso ocorra alguma intercorrência, algum imprevisto, quem assume é quem? A presidente suplente, tá certo? Eu tenho 2 tesoureiros no COREN RN. Esses 2 tesoureiros, eles estão em atuação, estão na linha de frente agora, mas por trás, na retaguarda, como suplente, existem mais 2 tesoureiros, certo? Então, no mínimo, é uma equipe com 5 membros, no máximo, uma equipe com 21 membros, fora os suplentes. Certo? Digamos que eu tenho uma equipe com 21 membros. Se eu tenho 21 membros, por trás eu tenho de ter obrigatoriamente o quê? 21 suplentes. Então, esse COREN, ele é, nesse exemplo, né? Ele é constituído por quantas pessoas? 42 pessoas. Entre os atuantes, os que estão exercendo agora, e o quê? Os suplentes. Certo? Sendo que, gente, esse grande grupo, para ele ser formado, ele tem que seguir uma proporção, tá certo? E aí, quando eu falo em proporção, eu estou dizendo que a equipe que vai fazer parte, que vai ser o corpo de um COREN, ela é ocupada, ela é formada majoritariamente, ou seja, em uma maior proporção, por profissionais enfermeiros, tá? Vamos lá. O mínimo não é uma equipe com 5 membros para formar o corpo de um COREN. Então, 5 é o meu total, tá?
Desses 5, gente, obrigatoriamente 3 vão ter de ser enfermeiros. Enfermeiros graduados, enfermeiros de nível superior de formação, tá certo? E os outros 2/5, ou seja, os outros 2 que fazem parte dos 5, que é o total, podem ser ocupados, esses cargos podem ser ocupados por profissionais de demais categorias de enfermagem, certo? Então, o que é que eu quero dizer? Uma equipe que tem um mínimo de membros, 5, que representam um Corém. Obrigatoriamente, sem pestanejar, 3 cargos vão ter de ser ocupados exclusivamente por enfermeiros. Os outros 2 cargos, as outras 2 posições, certo? Podem ser ocupadas por quem, professora? Por técnicos em enfermagem, por auxiliares em enfermagem, por obstetrizes, certo? Então, tente sempre seguir essa proporção. Qual é a proporção, professora? A maioria serão quem? Enfermeiros. Os demais, para completar a totalidade, vai ser o quê? Profissionais que também façam parte da grande área de enfermagem. Tá certo? Ok, gente? Beleza? Então, vamos lá. Lá no artigo 8º, nós discutimos alguns pontos que são de responsabilidade, que são funções de quem? Do COFEN. Agora, no 15º artigo, nós vamos ver o que é de responsabilidade, o que é atribuído, o que é incumbido aos COFENs, aos conselhos regionais de enfermagem, aquelas subunidades do COFEN, que existe o quê? Uma em cada estado, tá certo? É responsabilidade do Corém, do conselho. Tá cortando, professora. Professora, tá cortando muito. Mal tá dando pra entender. Eu não terminei a graduação. Professora? Professora, tá Tá cortando. cortando muito, professora. Professora, a Não tô gente escutando não nada. tá ouvindo. Né? Então, faz toda essa verificação. Professora, a gente não tá Faz te toda ouvindo. essa avaliação. Professora, dá Não pra dá pra ouvir, escutar mas você. não Quem Tá faz cortando o muito. registro. Tá cortando. Tá cortando muito. Tá cortando demais. A gente mal tá conseguindo a entender. gente não ouviu esse último minuto Tá aí, tipo tá cortando. travando a tela. A gente não ouviu esse último minuto, professora. Tá cortando muito, não dá pra entender nada. Alguém não ouviu? Foi todo mundo que não ouviu? Todo mundo, eu acho. Todo mundo. O que eu tô ouvindo disse, também, gente? Ninguém escutou nada. Conseguem me ouvir agora? Agora sim? Agora sim. Sim. Agora sim. Dá pra ouvir, mas tá cortando ainda. Alguém consegue me ouvir claramente? Sem cortar? Agora sim. Eu tô ouvindo, professora, normal. Certo. O que é que eu quis dizer? Que é a função do Corém. Vocês, quando se formarem, vão pegar toda a documentação de vocês, certo? Diploma, certidão de nascimento ou de casamento, nada consta na Polícia Federal, certo? É um bolo de documentos, são bastante documentos. Histórico do curso, certo? Enfim. E vão se direcionar ao Corém daqui do Rio Grande do Norte, se tiverem pretensão de continuar morando e desenvolver a profissão aqui no Rio Grande do Norte, né? Aí você entrega todas essas documentações a eles e eles dão a entrada no processo de abertura, de inscrição de vocês como técnicos em enfermagem, tá? Eles vão fazer a avaliação de todos esses documentos para, teoricamente, ver a sua aptidão a ser registrado nesse conselho profissional, tá bom? Estando tudo ok com seus documentos, o Corém, certo?
ele vai deferir, ele vai autorizar o quê? Sua inscrição como técnico em enfermagem, certo? Vai autorizar a sua inscrição na categoria profissional de técnico em enfermagem, certo? Ele tem como que eu posso dizer? Não. Essa forma que se alguém, porém, e dê alguma coisa errada, eles podem e eles devem, né, cancelar essa sua inscrição. Você não vai ser inscrito. Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que vai ser inscrita no Corém. Existem vários aspectos que precisam o quê? Ser analisados. Tá certo? Então, é responsabilidade, cabe ao Corém deliberar sobre a inscrição no conselho e seu cancelamento. Ele vai autorizar que você se registre como técnico em enfermagem, ou ele pode simplesmente negar. Mas, professora, negar por qual motivo? Dê um exemplo. Você é uma pessoa que tem ficha na polícia, já cometeu algum crime e não pagou por esse crime. Você não vai ser aceito. A sua inscrição não vai ser efetuada nessa categoria profissional. Certo? Ok? Ok, professora. É função do Corém também, de cada Corémzinho lá em cada estado, certo? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Vocês não pensem que quando vocês se formarem e começarem a trabalhar, vocês não vão passar por alguns aperreios, não. Às vezes a gente está trabalhando lá no hospital e do nada vem uma fiscalização do Corém. Ele vê como você está trabalhando, suas vestes se estão adequadas. Ele pede para ver a sua carteirinha do Corém, para ver se está válida ainda, né? Se não estiver válida mais a sua carteirinha do Corém, que é tipo uma carteira de habilitação, uma carteira de motorista, não tem a validade, né? A do Corém também tem. Se não estiver válido, você, pela lei, teoricamente, você não está autorizado a desenvolver a sua função profissional, né? Então, se você passa por uma fiscalização por parte do Corém, eles pedem para você apresentar a carteirinha profissional de você. E a carteirinha está vencida, certo? Se a carteirinha está vencida, no mínimo você vai ser multado. Tá certo? Então, é função do Corém ver se as atividades de enfermagem estão sendo desempenhadas da forma correta, tá certo? Às vezes, acontecem algumas denúncias no Corém, por exemplo, Professora, e que em determinada... professora, Oi. quanto tempo dura essa carteirinha? Depende da classe profissional. Se não me falha a memória, eu tirei a minha em 2014, assim que eu me formei, ainda está valendo, então é coisa de mais de 6 anos. Não é tipo carteira de habilitação, não. Tem a validade, mas a de enfermeira, por exemplo, é mais de 6 anos. Eu mando depois uma Aí fotinha pra depois você vai lá de novo para poder renova. renovar, né? Renova, continua com o mesmo número de registro, mas óbvio, você vai ter que pagar uma taxa para renovar a sua carteirinha, tá certo? Às vezes acontece, por exemplo, do Corém bater em algum hospital ou em alguma clínica para fiscalizar, porque recebeu uma denúncia de que naquele lugar não estão sendo fornecidos os equipamentos de proteção individual para os funcionários, por exemplo, não tem luva para eles trabalharem, não tem gorro, não tem máscara, não tem próprio. Professora, Aí, às vezes, alguém vai fazer uma denúncia, aí o Corém vai lá, se ele verifica o que foi denunciado, multa para a instituição de saúde, certo? Oi. professora, a multa é igual para todos ou é diferente para enfermeiros e técnicos? É bem Valeu. diferente. É diferente. Certo? Geralmente, para os enfermeiros é mais caro, da mesma forma que para o enfermeiro é mais caro a anuidade,
né? E é mais barato para o técnico, a questão da anuidade, questão do pagamento de multas, né? Mas aí os valores eles variam de acordo com a infração que você cometeu, o deslize que você cometeu, né? Mas não é taxa única para todos os profissionais, não. Tá certo? É de responsabilidade, é função do COREN, por exemplo, fazer executar as instruções e provimentos do COFEN, ou seja, fazer com que as ordens, com que os conselhos, com que os direcionamentos que vieram do COFEN sejam cumpridos em cada estado. O COREN tem essa função de fazer cumprir todas as orientações, todas as ordens que foram demandadas por quem? Pelo COFEN. Tá certo? Então, o COFEN, como instância máxima, conta com essa forcinha, certo? Dos CORENs em cada estado para fazer com que a coisa aconteça da forma que deva acontecer. É de responsabilidade do COREN manter o registro dos profissionais em exercício na respectiva jurisdição. O que é que isso quer dizer? E o COREN daqui do Rio Grande do Norte, né, o COREN RM, com as várias inscrições que eles têm na categoria de enfermeiro, de técnico em enfermagem, de auxiliar em enfermagem, tá? É responsabilidade do COREN fazer com que todas essas inscrições sejam mantidas, o que deve ser possível. E de dentro da lei, né, na respectiva. Ok. Tá cortando? Tá cortando, professora. Alguém consegue me ouvir bem? Agora sim. Eu consigo, Lívia. Consegue me ouvir bem? Agora sim. Tá. É de responsabilidade também, gente, dos CORENs, ou seja, de cada unidade dessa representativa do COFEN em estados, né? Conhecer e decidir todos os assuntos relacionados à ética profissional. Como é que o COREN vai fiscalizar a enfermagem daqui do Rio Grande do Norte sem nem saber o que é ética? Sem nem saber o que é moral? Como é que ele vai saber se essas funções da enfermagem estão sendo desempenhadas da forma ok ou não? Então, precisa que o COREN seja conhecedor, mais do que ninguém, do Código de Ética e Deontologia dos profissionais de enfermagem, por exemplo, para que, se caso venha verificar alguma coisa que não estava ocorrendo dentro da linha do trilho, poder ir lá e o quê? Penalizar, multar, divertir, certo? Então, precisa ter esse conhecimento. É a mesma coisa. Eu não posso vir falar para vocês sobre história da enfermagem, ética e legislação se eu não for enfermeira. Como é que eu vou falar do código de ética de uma profissão que não é a minha, por exemplo? Então, para eu poder ensinar algo para vocês e para poder cobrar isso de vocês, eu tenho que primeiro, Silvia, tenho que primeiro saber o assunto, né? Porque senão eu não sei nem por onde começar a cobrar. Tá certo? É de responsabilidade do COREN. Lembram que lá no COFEN é de responsabilidade deles, ao final do ano, fazer um balanço sobre o que aconteceu, um balanço orçamentário, lembra? O COFEN. Ele não tem essa obrigação, ele não tem esse dever, mas ele só consegue executar esse dever porque ele tem o que? A ajudinha de cada COREN, em cada estado, fazendo o que? A proposta orçamentária anual daquela realidade, restrita àquele estado. E aí, se cada COREN faz isso, junta-se tudo, envia para onde? Para o COFEN, e o COFEN faz um resumo. Tá certo? Beleza, gente? Aí, tudo bem? Vamos seguindo. É de responsabilidade do COREN, né? Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, veja que ele é responsável por realizar o registro, né? A sua matrícula, para lhe dar o seu número,
né? Por exemplo, eu, Silvia, enfermeira, eu tenho um número específico que é a de cada uma que corresponde ao que? A matrícula naquela área, o quê? Profissional, tá? Mas além de ter essa responsabilidade de receber a documentação de vocês, e aí, voltou? Voltou? Alguém consegue me ouvir? Agora voltou. Agora tá ok. E a aulinha cheia de emoção? Então, Karen, além de ser responsável de receber toda essa documentação, analisar, gerar uma matrícula para você enquanto profissional, certo? Ele é responsável pelo que também, gente? Pela questão de confeccionar e entregar na sua mão a sua carteirinha, tá certo? Eu lembro quando eu fui receber minha carteirinha, teve uma palestra antes, eles marcam, liga para a pessoa, né, dizendo quando vai ser a entrega da carteira. Aí geralmente tem uma palestrinha antes, né, que vem falando basicamente sobre a questão da importância de manter a mensalidade em dia, a carteirinha com validade, né, para você poder desempenhar a sua função profissional, enfim, né. E aí, ao final dessa palestrinha, eles entregam a carteirinha para você, certo? Já impressa, já tudo bem. Caiu. Gente, É responsabilidade, porém, Professora, caiu, se levante. Vixe, tô entendendo quase nada. A outra tá cortando Tô demais. entendendo nada, professor. Hoje tá horrível. Tá cortando. Professora, tá cortando. Professora, tem que assistir de novo no YouTube, porque é o quê? horrível. É um Eu não zelo entendi foi nada da aula. Tá Nem muito eu, ruim. profissão. Quem falou que ia assistir no YouTube, vai falhar lá no YouTube também, porque vai sair na gravação que tá falhando. Não é, mas aí a pessoa vai assistir de novo para ver se fixa. Esse artigo 15 tá cortando muito, professora. Não deu pra entender quase nada. O estudante de EAD não tem um dia de céu. Pronto, Professora, agora cadê essa aula, Jesus? E seguimos Bora na orar, começa a orar. EAD, gente. Começa a orar aí, gente, pelo amor de Deus. O estudante de EAD não tem um dia de paz. Meu Deus do céu. Vem aqui, amor. Vem aqui! eu vou fazer a prova com áudio e hoje eu tirei um 0. Eu tenho medo dessas coisas, porque fica acontecendo também nas aulas de manhã. O portal do grau fica travando direto. Hoje tá osso, hein? E a professora sumiu. A professora caiu, Na vida eu tadinha. sou Emily. E aí, já podem sair? Como é? Vai ficar assim o dia todinho, será? Oi, som. Alô, Eu acho que a professora? professora vai falar comigo. Peraí. Professora! Saiu. Misericórdia. Acho que voltou, né, galera? Professora! Puxa aqui, Raíssa. Que eu não tenho... Puxa aqui. Não sai, não tá nem no WhatsApp. Professora! Eu digo valha. Ela já Será que a professora foi arrebatada?
Na vida, eu só queria Alô? estar igual a Emily, viu? Porque a bicha tá comendo o que? Dando de chocolate, Emily, né? deixa de fazer Mulher, inveja, Emily. Tá no intervalo. Pelo amor de Emily, Deus. parei de Nem ficar fazendo cuscuz, nem inveja, Emily. chocolate. Mulher, Emily, não é deixa essa chocolate, câmera, não. mulher. Filha. É Danone, ó. Professora, mulher, Da fala isso, não vou net. lavar a louça. Deixa de fazer inveja, mulher, deixe. Não, eu tô com Só fome, eu sabe comi comer, né, de Emily? 2 horas. Ah, eu só sei mesmo, viu? Emily só Eu fala em como, comer e viu? não Eu engorda como. nada essa peste. Cadê o cuscuz? Professora, Engordo mesmo não, viu? senhora, não. Eu tô só o palitinho. Eu acho que Ô, caiu a gente, deu internet ruim nessa dela. aula, viu? Acho que a internet Porque dela sempre caiu ela geral. volta rápido. Caiu mesmo, ela Meu tá nem Professora, online. põe aí sua internet, por favor. Todo dia Ela o boi não tá também aqui não falar, diferente. não. Eu acho que ela tá perreadinha, viu? Todo dia o Eu também estudante sendo acho. boicotado de um jeito diferente. Oh, meu Deus. Tadinha. Cada momento dá Gente, vocês conseguem me ouvir? Aê! Conseguem me Aê, ouvir? Aê, Voltou a professora. anja. Ai, graças a Deus. A oração aqui deu certo. Amém, Senhor. Então, para a gente finalizar, gente, rapidinho, eu estava falando para vocês que o Corém, além dele ser responsável por registrar vocês como técnicos em enfermagem e emitir um númerozinho, eles têm também que emitir, eles têm que entregar em mãos para vocês a carteirinha de técnico em enfermagem, tá certo? Do mesmo jeito que eu recebi minha carteirinha de enfermeira, tá? É função também do Corém zelar pelo bom conceito da profissão. Se é um órgão que vai fiscalizar, por exemplo, o que ocorre, como está ocorrendo o processo do trabalho de enfermagem nos hospitais, nas clínicas, eles querem ver se está ocorrendo tudo nos conformes, né? Uma forma de zelar pela profissão. A nossa profissão, ela já sofreu e ainda sofre tanto preconceito, né? Devido àquela parte que nós vimos da história da enfermagem, de que antes a enfermagem, ela não era profissão, ela não era ciência, porque ela era exercida, ela era praticada por pessoas que queriam ajudar o próximo, pela boa vontade das pessoas, por caridade. Professora, e teve um período em que os enfermeiros eram pessoas que moravam na rua, eram prostitutas, não tinha nenhum pingo de decência a classe da gente também. Isso, inclusive até hoje, a nossa área ela é muito conhecida de forma pejorativa a nós, profissionais mulheres. Sejamos enfermeiras, sejamos técnicas em enfermagem, o pessoal tem uma mania, ainda algumas pessoas têm uma mania de se referir a nós como nós fôssemos pessoas que não merecem respeito. Pelo lado pejorativo mesmo, né? Tá. Quando eu falei com ela, vou fazer enfermagem. Aí ela olhou assim e fez, você sabe qual é a fama que as enfermeiras têm? Aí eu fiz, não. Ela fez assim, de que coloca chifre no marido. Aí eu fiz, como é que é? Que coisa mais feia. É, filha. O povo acha que a gente vive dentro do repouso dos médicos, que vive, vai pra lá, tá nessa, é. Não, mas isso é algo histórico da enfermagem, certo, gente? Eu vou é trabalhar, porque eu não aguento nem meu namorado, quem dirá outro homem. Eu vi, viu, ontem? Gente, é de responsabilidade do Corém publicar os relatórios anuais, né, de tudo que aconteceu. Lembrem-se que esse relatório anual feito pelo Corém é direcionado ao quê? Ao COFEM. O COFEM vai juntar todos os relatórios de todos os estados e vai fazer um relatório geral, tá certo? É responsabilidade do Corém também propor algumas medidas ou sugerir algumas coisas visando a melhora, né, do processo de trabalho em enfermagem. Pode fazer essas propostas, né, pode direcionar esses conselhos ao COFEM, né, porque o COFEM, sendo instância superior, sendo o órgão máximo, ele não tem como saber a realidade que ocorre em cada estado, né? Então, acaba que o Corém funciona como porta-voz, né, para chegar e dizer, na realidade aqui do Rio Grande do Norte está acontecendo isso, isso e isso, e que está prejudicando o processo de trabalho de enfermagem. Como sugestão, nós
trazemos isso e isso. O COFEN recebe, faz uma análise, né? Vai fazer a questão de ver o que realmente está acontecendo, se é cabível implementar essa sugestão, né? E aí defere ou indefere, aceita ou não aceita, tá bom? É função do Corem, por exemplo, fixar o valor da anuidade, tá certo? Vocês vão ver que quando a gente estuda sonhando com o dia de receber a carteirinha da gente. Aí depois que a gente recebe a carteirinha, aí passa aquela paixão, né? Que paixão é aquela coisa mais de momento, que os olhos da gente brilham, né? Aí a carteirinha, né? Até hoje eu sou apaixonada pela minha carteirinha, por exemplo, se eu for num lugar e alguém peça a minha identidade, eu dou minha carteirinha de enfermeira, principalmente se for em hospital, que eu sou dessas, né? Para dizer, ei, cuidado, eu sei o que vocês estão fazendo. Então, vocês vão ver que depois de vocês receberem a carteirinha de vocês, tá? Vocês vão ter que ficar pagando uma anuidade para manter esse seu registro, essa sua inscrição, né? E a anuidade, ela varia de categoria para categoria. Por exemplo, o valor que eu pago de anuidade é o valor que vocês pagam como técnicos de enfermagem é outro. E isso não quer dizer que o valor que Silvia paga no Corém RN como enfermeira... Oi. Dependendo da sua especificação, também varia de preço ou não? Varia. Por exemplo, você diz já especialização, né? Por exemplo, eu sou enfermeira especialista em UTI neonatal e pediátrica. Eu posso ir lá no Corém, levar o meu diploma, né, de pós-graduada, de especialista, e solicitar que eles adicionem isso na minha carteirinha profissional. Aí eu vou passar a pagar um valor maior, mas não é obrigatório, não, colocar essa questão de especialização. A minha não tem, não. Professora, Essa carteirinha aí renove de ano em ano, né? A carteirinha não, não é de ano em ano, não. Por exemplo, a minha é a mesma, desde 2014. Eu vou mostrar. Professora, esse pagamento é anual ou é mensal? Opa, peraí. Tem uma colega minha que tirou essa carteirinha. Ela falou que essa. Eu não sei se foi essa, mas ela falou que essa carteirinha aí é quase R$100 ela. Essa daí. A carteirinha é tipo a Carteira Nacional de Habilitação. Quando você tira, você tem o caráter provisório, que, se não me engano, é de até 1 ano. Aí você fica naquela, né, no bambo. A gente não pode escorregar em nenhum momento, né? Mas enquanto a gente tá na provisória é pior, né? Quando a gente escorrega. Aí depois você passa para a definitiva. Eu não sei, eu sou bem honesta de dizer que eu não sei se varia o tempo de validade para enfermeiro, para técnico. Mas quando terminar a aula, eu vou ver minha carteirinha e vou ver quando foi que ela foi tirada, a data, e ela ainda está válida. Eu vou procurar saber isso direitinho para você. Oi. Então, é dessas anuidades que o COFEN e os Corém se mantêm, não é isso? Isso mesmo. E aí, gente, se liguem aí no detalhe que o valor que eu, Silvia, pago como enfermeira aqui no Corém RN, ele não é obrigatoriamente igual ao valor que eu viria a pagar na Paraíba como enfermeira também, porque cada Corém tem a autonomia de fixar o valor da anuidade, certo? Eles têm esse poder, tá certo? Oi. Para quem é como a senhora, que é técnica e enfermeira, paga só um ou paga os dois? Não, eu só sou enfermeira, porque esses meus exemplos são meio assim, né? Para quem é técnico e enfermeiro, tem um registro para técnico, tem uma carteirinha para técnico, e tem uma carteirinha, tem um registro para enfermeiro. Entendeu? Eu só tenho um, aí já tô achando caro. Mas tem pessoas que têm esses 2 registros, precisam de registros diferentes. Certo? São numerações e são carteirinhas diferentes. Tá bom? Beleza?
Ok. E aí, gente, o artigo 18º, certo, dessa lei, vem dizendo, em resumo, que se você pisar na bola quando do exercício de enfermagem como profissão, não vai ficar por nada. Para todo erro, para todo deslize, existe uma consequência. E em toda e qualquer profissão, claro que também vai existir. Principalmente a nossa, que nós lidamos com o quê? Com vidas. Né? Então, a gente não pode trabalhar de qualquer jeito, a gente não pode trabalhar brincando, não é verdade? Então, nós temos de ter conhecimento, pelo menos, da base teórica do nosso código de ética e de deontologia. Precisamos ter uma noção geral do que eu posso e o que eu não posso, né? E seguir o que está sendo dito lá. Porque se lá tem dizendo que eu, Silvia, não posso fazer o procedimento de inserção de um catéter central num paciente e eu vou e me atrevo, é lógico, eu sei que eu estou errada, mas estou fazendo, eu estou sendo o quê? Antiética e amoral, professora. Bora. Sim, mas aí, além disso, eu estou, uma aulinha que a gente teve de você saber o que fazer, mas não faz. Aí você sabe o que é errado, mas você faz. Negligência. Eu vou estar sendo o quê? Eu, Silvia, sei que eu não posso. Eu estou sendo imprudente. Eu, Silvia, como enfermeira, eu sei que a inserção de um acesso central em um paciente é competência, é privativo do médico, eu sei. Mas apesar de eu saber, eu vou lá e faço. Eu sei que eu não devo, mas eu vou lá e faço. Imprudência, viu? Lembrem do exemplo lá de cortar o sinal. Você está dirigindo, todo mundo que dirige sabe que não pode cortar sinal vermelho, mas vai e corta. Ele cortou sabendo que é errado, mas ele cortou. Então, ele está sendo o quê? Imprudente. É? Sabe que é errado, sabe o que tem que ser feito, mas faz o inverso. Negligente é quando você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. É a ausência da ação. Tá certo? E imperícia é quando eu me atrevo a fazer uma coisa que eu sei que não sei. Certo? Então, eu, Silvia, tenho que saber o que é que me cabe como enfermeira e o que é que não me cabe. E isso eu vou saber como? No código de ética dos profissionais de enfermagem. Se eu me atrevo, gente, a fazer algo que não é da minha alçada, que não é da minha responsabilidade, é claro que eu vou ser penalizada. Tá certo? E em relação a essas penalidades, nós temos 5 tipos de penalidades diferentes, certo? Começando de cima para baixo, do menos grave para o mais grave. Tá certo? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional ou cassação do direito ao exercício profissional, ou seja, nunca mais vou desempenhar a minha função de enfermeira. Tá certo? Ok? Então, temos de ter essa noção que precisamos desempenhar a nossa função, a nossa profissão da melhor maneira possível e mais correta possível, porque eu estou sendo vigiada pelo Corém e, mais do que o Corém, estou sendo avaliada pelo COFEM. E se eu pisar na bola, eu vou ser penalizada. Não vai simplesmente como a gente faz na vida. Desculpa, não era a minha intenção. Silvia? Ninguém quer saber. Não. Oi. Silvia, licença. Você sabe onde é que encontrar esse livro de código de ética? Sei. Lá no Corém. Eu não sei se o Corém já voltou a funcionar, mas se estivesse funcionando, né? E se nós não estivéssemos nesse moído da pandemia, provavelmente nossa VPO, que é uma aula no final da disciplina,
disciplina que a gente vai para um lugar específico para ver a aplicação teórica na prática, geralmente nessa disciplina eu levo os alunos lá para o Corém, e aí todos vocês recebem esse códigozinho de ética. Eu posso ver se eu consigo, e aí quando voltarmos às aulas, eu entrego para vocês, que eu sou bem legal. Mas é um livrinho desse tamanho, assim, ó, fininho. Posso ver se eu consigo, certo? Depois me digam quantos vocês são na turma, se é 30, se é 40, se é 50, porque minha lista está bem reduzida, tá certo? E aí eu tento conseguir isso. Beleza? Ok? E aí, gente, lembra que eu falei aqui que essas penalidades, elas acontecem desde a mais simples até a mais grave, né? Então, dessas 5, para vocês, sob o ponto de vista de vocês, qual é a mais grave? A cassação. A pior é a cassação. Se ela é mais grave, se ela é uma medida mais incisiva, né, é a questão de você banir completamente aquela pessoa de desempenhar a função dela como técnico ou como enfermeiro. Nunca mais, sob nenhuma circunstância. Né? Então, mas quando que chega nesse nível? Dá um exemplo, professora. Eu vou dar o exemplo lá na aulinha, certo? Eu quero que agora vocês entendam que vai da mais simples até a mais complexa. Oi. Se a pessoa tem o mandato cassado, mandato não, tem a carteira cassada, como é que faz para recuperar de novo? Ou não recupera mais? Nunca mais, gata. Já era. Certo? Não tem como você recuperar, certo? Gente, se existe desde a mais simples até a mais complexa, me digam, quem é que imputa essa penalidade mais grave, mais complexa? Vocês acham que é quem? O COFEM? O COFEM. Sim. Se é a mais grave, se é uma medida mais drástica, tem que vir do órgão mais superior, né, que vai ser o COFEM, tá bom? E todas as outras 4, que variam de baixa a média gravidade, podem ser imputadas por quem? Pelo Corém, tá? Mas o direito de cassar, o direito da pessoa de exercer a profissão somente COFEM, tá certo? Então, nesse último slidezinho, eu trouxe para vocês só de forma ilustrativa, né, em relação às penalidades que estão, que os profissionais de enfermagem são passíveis, né, de serem penalizados. A advertência verbal, a multa, o que mais? A censura, certo? E a questão da suspensão do exercício profissional de forma transitória, de forma intermitente, sem ser para sempre, cabe ao quê? Esses 4 cabem ao quê? Ao Corém, aos Coréns, certo? Eles têm autonomia para fazer isso, tá bom? Mas, dentre o mais grave que nós vimos é o quê? A cassação do direito ao exercício profissional. A sua matrícula é confiscada, é cancelada, a sua carteira profissional é tomada e você nunca mais vai conseguir se inscrever em nenhum Corém. Certo? Ou seja, nunca mais você vai desempenhar a sua função, né? Então, só quem pode fazer isso é quem, gente? COFEM. A mais grave, né? A mais contundente só pode ser feita pelo COFEM. Tá certo? Beleza aí, gente? Nas outras aulas, a gente vai destrinchar direitinho o que é uma multa, o que é uma censura, o que é uma cassação, exemplos, tá certo? Mas agora, nesse momento, eu quero que vocês entendam isso, certo? Que entre isso na mentezinha de vocês, certo? Gente, até aqui, alguma dúvida? Professor? Tá tranquilo? Oi. A senhora poderia dar um exemplo de como a pessoa pode ser cassada, a carteira pode ser cassada e tudo mais? Mas são muito ansiosos esses meus filhos, mas não confusos. Estou muito curiosa. Por exemplo, se você prestar assistência a um paciente e
por uma negligência sua, o paciente estava sob sua responsabilidade, certo? E por uma negligência sua, você sabe o que deveria ser feito, mas você não faz, certo? E isso custa a vida daquele paciente. Se a família tomar conhecimento, ou se isso vazar para a família abre um processo contra você, e isso aí é causa ganha, certo? Sem sombra de dúvidas, você vai ter matado uma pessoa, né? Vejam aí a responsabilidade da profissão da gente, né? Você pode salvar uma pessoa, mas você também pode matar, certo? Aí, se por uma negligência, se a família tem como provar que foi, como é que se diz, por negligência sua, né? Tem como provar, o paciente, o familiar foi a óbito. Não tenha dúvida que o seu registro vai ser cassado. Professora, Tipo, isso se enquadra no caso de homicídios culposos e tal? Culposo e tal? Tá cortando seu áudio. Pronto! Aquela mulher que a gente deu o exemplo, daquela médica. Lembram? Que ela desligava os aparelhos. Fazia eutanásia, né? Era? Sim, mas eutanásia. né, professora? Isso aí? Ela fazia eutanásia. Isso, tipo, ela ia e fazia, tipo, se é um paciente do SUS, eu posso desligar os aparelhos. Se é um paciente de plano de saúde, eu deixo ligado porque eu vou ganhar mais. Não tinha isso, né? Era daquele caso, daquela mulher, acho que era Virginia o nome dela, sei lá. Pronto, o registro dela como médica no CRM, o CRF, que é o Conselho Regional, o Conselho Federal, CFM, Conselho Federal de Medicina, cassou o registro dela como médica e ela nunca mais vai poder desempenhar a função dela de médica. Da mesma forma que aconteceu, lembram daquele ginecologista e obstetra chamado, eu não sei se é da época de vocês, né? Chamado Fará, Jorge Fará, que ele abusava sexualmente das Passou a pacientes dele. Pronto. Que teve até uma... A professora fala como se tivesse 50 anos. Quem? Mulher, eu tô quase beirando. Mas ele passou até uma minissérie na Globo sobre esse ginecologista e obstetra, certo? Que ele trabalhava na área de fertilização in vitro. Então, todas as mulheres que iam até ele eram mulheres que tinham um desejo muito forte de ser mãe, mas não conseguia por vias naturais, né? E aí procurava o tratamento artificial da fertilização in vitro. E ele, louco, né? Posso nem estar falando, mas é uma doença mesmo da pessoa, né? Ter esse negócio sexual, assim, muito doido, né? E não respeitar nem as próprias pacientes, ele dopava as pacientes, né? E abusava sexualmente delas, né? E aí passou a acontecer com a frequência mais elevada, né? Várias mulheres começaram a identificar o ponto em comum, que eram ser abusadas sexualmente por ele, arranjaram provas, entraram na justiça e ele teve o registro dele, como é que se diz, cassado. Aí entram logo com a história de que tem problema mental, né? Tem desordens psiquiátricas. Eu acho ótimo esse negócio de quando o povo faz esses absurdos, aí diz logo que a pessoa é comprometida do juiz. Mas não é, não. Isso é ruindade, né? Então, pronto. Aquela médica e Fará, Jorge Fará, são dois casos de completa quebra de respeito ao código de ética profissional, no caso deles na medicina, né? Colocou em risco a vida de pacientes. Aquela médica, ela chegou a matar, né, mesmo, desligar os aparelhos, né, usando como critério de seleção questão socioeconômica das pessoas, né. Então, o registro dela foi cassado, tanto dela quanto de Jorge Fará, e eles não podem mais exercer de forma alguma a função de médicos, certo? Tá ok, gente? Alguma dúvida?
sobre a aulinha de hoje. Não lembro, Marla, o nome da série, mas eu posso procurar na internet e coloco lá para vocês no grupo, tá certo? Eu não cheguei nem a assistir